Hoje vamos falar aqui no estúdio de AVC, Acidente Vascular Cerebral. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde aponta que a cada ano 17 milhões de pessoas têm um AVC no mundo. Mais de 6 milhões morrem e 26 milhões vivem com incapacidade permanente. Então, para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a médica neurologista Maria Fernanda Mingossi. Tudo bem, doutora? Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite para a gente discutir esse assunto de tão importância, né? De saúde pública, de tanta relevância. E que muita gente desconhece também, né, doutora? Queria que a senhora começasse explicando o que é o AVC. Bem, o AVC é um dano, hoje em dia nós podemos chamar de acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. A gente tem umas telas de ilustração, vamos colocar aqui na tela? tela? Porque não é só o cérebro que é comprometido, né? O sistema nervoso é constituído do cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Então, aqui a gente consegue ilustrar a circulação profunda do encéfalo. Então, o que acontece? É um dano cerebral ocasionado por uma interrupção de fluxo sanguíneo dentro dessas artérias, né? Isso, ocasionando morte neuronal, morte das células nervosas. E aí, esse dano pode ser ocasionado por interrupção do fluxo, que seria a isquemia, ou por rotura de um vaso, que são as hemorragias. Ah, entendi. E a senhora estava falando que tem tipos, né, de AVC. Quais são eles? Isso, existem 2 tipos de AVC. O isquêmico, da primeira do lado esquerdo, e o hemorrágico. 85% dos AVCs são isquêmicos, 15% são hemorrágicos. E qual a diferença entre um e outro, doutora? Isso, a isquemia é como se fosse um infarto cerebral, né? Existem também 2 tipos de isquemia. Uma que é o entupimento direto da artéria, o trombótico, nesse caso aqui, né? Isso, tá. E existe o embólico. Então, ou o êmbolo, que é uma partícula que vem ou do coração, no caso de arritmias cardíacas, ou um trombo que vem dessas artérias, das carótidas, do pescoço, uma placa de gordura, solta uma plaquinha e vai entupir a artéria no cérebro. E as hemorragias, elas podem ser dentro do parênquima nervoso, ou uma hemorragia, como a primeira foto, por fora do cérebro, do sistema nervoso, que se chama hemorragia subaracnoideia. Que ela é 5% são, dos 15%, 5% são por hemorragia subaracnoideia causada por rotura de aneurisma. E o que causa, doutora? Por que as pessoas têm um AVC? Bom, existem os fatores de risco, né? Então, existem 2 tipos de fatores de risco, que a gente chama de modificável e não modificável. Os que a gente não consegue modificar. O AVC aumenta com a idade. Conforme vai aumentando a idade, as artérias vão ficando mais endurecidas, mais difícil de circular o sangue. Ah, então é difícil em adolescentes, crianças, é mais fácil ter na idade adulta. Isso, existem algumas doenças que dão em crianças, do tipo anemia falciforme, adolescentes com problemas cardíacos, numa comunicação entre os átrios que se chama forame oval. Então, a idade, o sexo, uma discreta prevalência nos homens do que nas mulheres, a raça negra, porque tem maior incidência de hipertensão arterial. Então, são basicamente esses que a gente não consegue mudar, né? A idade, infelizmente. E os modificáveis? Então, a pressão alta, a hipertensão arterial, o diabetes, as dislipidemias, o colesterol alto, o uso de anticoncepcional oral de alta dosagem. É importante hormonal. deixar claro isso, que muita gente está falando nisso ultimamente do anticoncepcional. Isso. Essa alta dosagem hormonal que a senhora disse seria o quê? Acima de... a concentração de estrógeno. Que tem o estrógeno. Da alta concentração. A progesterona não. Porque eles levam a um estado que a gente chama de hipercoagulabilidade. Certo. Né? Depois, o tabagismo, alta incidência de AVC por conta de cigarro, a bebida alcoólica,
as drogas ilícitas, a cocaína dando hemorragia cerebral. Então, são esses os principais fatores de risco do AVC. E quais os sintomas, doutora? Como é que a pessoa consegue perceber? Avisa antes? Não, é de repente? Então, aí existem... O aviso tem um nome que se chama isquemia transitória, ataque isquêmico transitório, que os sintomas são decorrentes da área lesada. Cada lugar no cérebro é determinante de uma função. Certo. Então, por exemplo, o hemisfério esquerdo é o hemisfério da fala. Então, se eu tenho uma lesão no hemisfério esquerdo, na parte frontal ou temporal, onde tem a fala, a pessoa tem um comprometimento da fala. Então, o sintoma depende do local que foi comprometido. Então, eu tenho paralisias, distúrbios da fala, alteração da coordenação motora, distúrbios da consciência, muitas vezes distúrbios visuais. E aí, voltando no aviso, né? O ataque isquêmico transitório são sintomas e sinais que, teoricamente, não podem durar mais do que 24 horas e os exames de imagem têm que ser absolutamente normais. Pode acontecer de uma pessoa ter algum desses sintomas, um problema na fala, uma paralisia de um lado, e aquilo passar e não chegar a fazer exame, mas foi um AVC, mas a pessoa nem percebeu? Um ataque isquêmico transitório. Pode acontecer. Porque normalmente considera-se até 24 horas, mas os sintomas não duram mais do que 1 hora. Sim. Então, as pessoas muitas vezes falam... Nem procuram. Não procuram. Né? E pode ter sido, sim. Pode. Então tá bom. A gente tem umas perguntinhas que vieram pelo Facebook também. Vamos dar uma olhadinha, ver se dá para a senhora responder. Ana Cláudia dos Anjos Andrade. Minha mãe faleceu decorrente de um AVC. Eu sou propensa a ter também, isto é hereditário, né? Já sou hipertensa como ela, mas controlo na medicação. Tenho risco? Isso, então, o AVC não é hereditário, mas existe o risco familiar. Faz parte daqueles fatores de risco que nós falamos. Colesterol alto, hipertensão. Isso, o risco familiar. Então, se ou pai ou mãe já tiveram AVC, nós temos maior risco de ter também. Então, o né? ideal E aí é já tem um fator né? de risco que é a hipertensão arterial. Aí é melhor conversar com o cardiologista para ver o que tem. O importante é controlar os fatores de risco. Por que é? O AVC, até 2012, era a primeira causa de óbito no Brasil. Hoje já é a segunda causa. Já Por se quê? controla mais, Por causa da saúde pública, né? Que a gente tem que controlar a pressão, o diabetes, o sedentarismo, o estresse, que são todos... uma soma de fatores, de todos os fatores de risco. Robson Gadio, o melhor caminho é fazer a cirurgia, se necessário, e a probabilidade de retornar à sua vida normal é possível? No caso de sequelas, né, eu acredito. Não, assim, a cirurgia tem as suas indicações. Nas hemorragias, no caso de aneurismas, grandes hemorragias intracerebrais, placas de gordura que obstruam a artéria carótida em mais de 70%. Aí existe, a cirurgia é restrita a alguns casos. Tá. E é possível retornar à vida normal depois de um AVC? Qual seria o tratamento? Bom, o tratamento, você primeiro tem que tentar identificar a causa do AVC, né? Existe uma grande porcentagem de pacientes que não retornam à vida normal. Mas o importante é tratar os fatores de risco para evitar uma recorrência, um novo AVC. Né? Tá. Então, a gente precisa... é um tratamento multidisciplinar. Então, porque envolve cardiologista, endocrinologista, fisioterapia, fonoaudióloga, terapia ocupacional. Então, muita gente demora, assim, 1 ano para ter uma recuperação razoável. Tem gente que não recupera nada, uns que recuperam tudo. E tem gente também que nem tem sequela, né, doutora? Isso. Inês Rodrigues, cefaleia latejante é indício de AVC? Não. A cefaleia pode ser um sintoma de um AVC. Lembrar que AVC é um quadro súbito, é uma doença
súbita. Os sintomas são súbitos. A cefaleia latejante lembra muito, talvez no caso dela, uma enxaqueca. Existe o infarto enxaquecoso, uma isquemia decorrente, muitas vezes, de uso excessivo de analgésico específico para enxaqueca, que causam vasoconstrição, diminuição do calibre das artérias. Gente que se automedica, dor de cabeça diária e vai tomando Isso, chama cefaleia crônica diária. Então, aí existe o infarto enxaquecoso. Mas a cefaleia não é indício de AVC, a menos que seja uma dor como do aneurisma. Cefaleia súbita, de forte intensidade, uma dor muito forte. A pior dor da vida, com ou sem perda da consciência. Né? Então, é muito forte nas hemorragias. Wellington Oliver, depois de ter tido um AVC, corre o risco de ter outro? Isso, corre sim, se não tratar o fator de risco. Contribuiu para isso, né? Então, as arritmias cardíacas, a fibrilação atrial. O importante é, não só do AVC, como esse ataque isquêmico transitório, existe até uma escalinha que mostra a chance de você ter um AVC definitivo. Então, o importante é tratar o fator de risco para não ter um novo AVC. E às vezes mais de um fator, né, doutora? Às vezes é uma Sim, quantos são? Fuma, hipertenso, diabético, etilista. Pois é. Rosânia Domingos, o estresse pode causar um AVC? Depois que comecei a ficar muito estressada, tenho sentido umas dores fortes em alguns pontos da cabeça. São horríveis e intensa. Bom, então vamos separar. A dor de cabeça... Que a gente já falou que não é sintoma. É uma coisa, só se for súbita. E o estresse? O estresse pode causar AVC? Pode sim. Pode. O estresse, a depressão como fator isolado pode causar AVC. E até tem um trabalho... que mostra que o estresse causaria aumento dos glóbulos brancos e eles promoveriam uma obstrução da artéria. Olha só. O que acontece com o estresse? O estresse, primeiro, a pessoa esquece de tomar os seus remédios, né? Já descontrola uma outra parte. O estresse aumenta a pressão, aumenta o diabetes. Então, ele pode ser isolado, mas normalmente é porque a pessoa tem uma outra doença de base também. E na hora de um estresse, um pico de estresse assim muito alto, a pessoa pode vir a ter um AVC, então? Pode. Por conta do estresse somente? Pode. Uma pessoa que tenha exames normais de colesterol, hipertensão, mas que nesse momento do estresse pode acontecer. Pode acontecer. Cristiano Barros, qual o melhor tratamento pós-AVC? Depende do caso, Cristiano, né, doutora? depende do caso, né? O melhor tratamento, a primeira coisa que um paciente precisa sempre é o carinho e o cuidado da família. Porque, às vezes, um paciente sequelado, ele dá muito trabalho, dá muito transtorno na família. Mas o tratamento é assim, ou é uma isquemia... O tratamento seria fisioterapia para recuperação, eu não sei se é em termos de déficit motor, pós-AVC. Então, esse tratamento multidisciplinar de fisioterapia, fono, terapia ocupacional, fisiatria. Bom, a gente percebe então que o ideal é a pessoa tomar cuidado, fazer os exames regularmente e ter tudo em dia, né? Mas se acontece de ter um AVC, uma coisa súbita, procurar atendimento imediatamente é importante, Isso, é importantíssimo, porque o AVC é uma emergência médica. Assim que tiver os sintomas, procurar um serviço de emergência. Os sintomas que a senhora falou hoje, seria a dormência de alguma parte do corpo. Cefaleia, falta de força, alteração da fala. Porque hoje em dia existe um tratamento que se chama trombólise para as isquemias, que não dão alteração de imagem na tomografia, que você pode tentar, que chama desentupir aquela veinha que destruir o trombo que está entupindo e salvar a área. A área que morreu, o cérebro morre muito rápido quando tem uma isquemia, mas em volta dele tem uma área que se chama zona de penumbra, que é uma área em cima do muro. Olha, se você me tratar, se você me tratar logo, eu vou me salvar, mas se você não me tratar, eu vou morrer. Então, para essa área que eu tenho que correr e tratar a isquemia, principalmente. E o que é feito com um paciente na emergência de um AVC? Bom, a gente precisa ter os cuidados com a pressão
arterial, então verificar que a normalmente pressão nessa hora está alta, né? Então, existem alguns limites que a gente trata, outros que não precisa ser tratada. O diabetes e verificar, são 3 coisas principais: a pressão, a glicemia e a arritmia cardíaca, porque existe um tipo de arritmia que se chama fibrilação atrial, que o coração vai formando coágulos dentro dele e um desse pode escapar e entupir a artéria. Tá então, bom, são doutora. cuidados Muito obrigada pela sua entrevista. Falei com a doutora Maria Fernanda Mingossi, neurologista. Obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Uma boa Obrigada tarde a todos. você, Igualmente. viu? Bom dia.